Nossa, que a coisa. Ó, o Cadu Tá. vai começar a psicografar o Marcelo Então Lastrone vamos lá. agora. Hã? Psicografar o Marcelo, né? Já que ele não tá aqui. Vamos lá. Couvert, começando pelo couvert. O que muda no couvert? Somente o queijo, tá? Então o queijo, em vez de ser ricota de búfala, a gente vai fazer o queijo de cabra. Esse queijo de cabra leva a ricota de búfala, mas a gente faz um mesclã aí, entendeu? Ele vai ter muito mais sabor de cabra do que de búfala, entendeu? A búfala, na verdade, é só para dar uma suavizada, né? Pra não servir queijo de cabra puro, que é muito forte. Então, a única mudança do couvert é o queijo de cabra, que vai no lugar do queijo cremoso que era anteriormente, tá bom? Aí eu devo colocar umas pimentinhas rosas assim por cima, que a gente já serviu aí algumas vezes, tá? Presunto parma, ok. Carpaccio crocante não muda nada, só mudou aquilo que o Rafa tinha sugerido, a questão do mostarda, né? E azeite trufado. O parmesão veio nesse cardápio, mas ela não atualizou nesse cardápio de agora. Veio nesse que a gente está trabalhando, mas não veio. Eu vou falar com ela agora. Pamela, não esquece também de atualizar nesse cardápio novo a questão do grana padano do carpaccio crocante, tá bom? Porque a gente tinha combinado de colocar parmesão, veio no cardápio que a gente está trabalhando, o cardápio antigo, mas nesse novo não veio, tá bom? Obrigado. Então, carpaccio crocante mantém a mesma coisa. Lulinha na chapa cacio pepe, tá? A gente mantém a pimenta de macaco, que é uma pimenta que vem lá do norte do país, tá? A gente faz ela em pó aqui, ela é um pozinho de pimenta. Ela é mais aromática do que picante, tá? Ela tem um aroma muito forte. E aí a gente vai nesse molhinho, que é o molhinho cacio pepe feito com pecorino. Antes a gente trabalhava com tulha, passou para parmesão, porque ficou sem pecorino aí uma época. E agora a gente está voltando pro pecorino, que é o tradicional molho, né? O cacio pepe italiano. Pra ele que é ovelha, né? O pecorino é... Isso, o pecorino, a diferença do pecorino para o parmesão é que é feito com leite de ovelha, né? Tudo que é feito de ovelha e de cabra não tem lactose. Mas a gente não vai trabalhar com esse termo, porque eu misturo creme de leite para fazer o cacio pepe, eu misturo a ricota de búfala para fazer o creme de queijo do couvert, tá bom? Eu não sei se o leite de búfala tem ou não lactose, preciso conferir. Mas a princípio a gente não trabalha com o termo sem lactose, entendeu? Então, pecorino, a diferença, esse queijo é um queijo originário da Itália, é uma fermentação, uma cura parecida com parmesão, só que ele é feito com leite de ovelha, tá bom? Pode vender como um parmesão de ovelha, entendeu? Sim, para ficar mais popular para o cliente entender, tá bom? Bolinho de bacalhau, o que muda nesse bolinho? Ao invés da gente servir com aioli e a cama de couve, vai ser um aioli tradicional de alho. Então ele não vai verde, ele vai um aioli branco, tá? É a única mudança. Então antes era couve, agora vai só aioli puro de alho, ok? Aioli tem de limão aqui. Porque vai limão no meio, tá? É um aioli. Aioli, a denominação de aioli é óleo e alho. Então aioli é óleo e alho. E aí vai limão, é uma maionese, gente. Uma maionesezinha de limão. Dentro do bolinho, crocante, negro, exatamente. Tá bom? Então é a única mudança que em vez do aioli de couve, vai o aioli de limão. Que é uma maionese com a base de limão e alho assado, tá? Lixia recheada. Como é que vocês vão explicar isso para o cliente? São pequenas bolinhas de lixia recheada com maionese de... não fala maionese, é feio, né? Fala emulsão de gorgonzola e gergelim. Pequenas bolinhas de lixia com uma emulsão de gorgonzola e gergelim tostado. O que é lixia? Lixia é aquela frutinha doce que vai na caipirinha, tá? Não tem outra definição. A composição do prato. Vai a lixia para vocês visualizarem. Vai a lixia,
umas 7, 8 unidades de lixia, que ela vem em calda, em conserva, aí ela já vem, a gente tira a semente e recheia com essa emulsão, que é uma maionese. Sai sem a casquinha da lixia, então. Vai sem a casquinha, só a polpa da lixia recheada com esse creme de gorgonzola. Creme, emulsão, tá bom? Em conserva, tá? Além disso vai gergelim tostado. Na produção desta maionese, deste creme, desta emulsão, provavelmente, tá? Eu digo provavelmente porque eu ainda não tenho a receita 100%. Então deve ir óleo de gergelim. Ah, eu não gosto de gergelim. Não tem como servir, porque vai no meio do creme, tá bom? Dá pra ir sem o gergelim de cima, mas o gergelim vai no meio do creme. É tipo o ravioli de pera, né? Que a gente tira Exatamente, exatamente. E aí vão algumas lixias desidratadas também para dar uma crocância. É uma lixiazinha, vai vir uns pedaços, a gente vai macerar ela na mão na hora. É tipo uma, sabe aquela bananinha chips? É a lixia seca. Ela vem seca, vai estar crocante, a gente esmigalha ela e joga no prato para dar uma crocância. Só isso, Mas muito a lixia simples. vem em conserva. Sim, a lixia é uma lixia em conserva, não é in natura, tá? Ela não é cru, não é não Tira do podemos pé e dizer, veio. não é fresca, entendeu? Ela vem em conserva, uma lixia em conserva, tá? Podemos passar? Podemos. Linguiça de cordeiro não muda nada, tem dúvida nessa guarnição? O que é tâmara, repolho, fermentado? Não. Burrata mantém a mesma coisa, brusqueta de atum mantém a mesma coisa. Cadu, deixa eu te fazer uma pergunta. O que significa basílico? Basílico é um tipo de manjericão, tá? Uma folhinha mais larga, é um manjericão italiano, tá? Basílico. É aquele da folhona grande. É, da folhona grande, tá? Salada 10 grãos orgânicos. O que são esses 10 grãos? Arroz integral. Essa definição dos 10 grãos eu preciso passar para vocês mais para frente, porque varia de fornecedor. A gente amanhã em diante a gente vai trabalhar ainda com quinoa e arroz vermelho. Então o que seria uma salada 10 grãos vai ser uma salada 3 grãos, entendeu? A gente vai ter a semente de abóbora, vai ter a granola que faz parte também disso daí, mais os 10 grãos. É bom avisar, né? Hã? É bom avisar pro cliente, né? Sim, é uma salada de grãos. Não menciona a quantidade de grãos que vai na salada. No cardápio tá 10 gramas, entendeu? Isso, aí você informa. Senhora, a gente hoje está trabalhando com uma salada de mix variados de grãos, tá? Ponto final. Se ela questionar, são 10 grãos. Não são 10 grãos, são outros grãos. Tá bom? Eles vão. Porque eu tenho que desovar Você esse tem- arroz vermelho Você aqui. tem a Mas certeza eles que vão eles questionar vão. quais os Eles grãos que vão, tudo bem. E aí os grãos estão diluídos na granola, que eu vou explicar mais à frente, tá? O que é a granola salgada. Então hoje a gente está trabalhando com uma salada de grãos orgânicos, tá bom? Ah, de onde vem esse grão? É uma quinoa que vem do... Preciso ver de onde vem. A quinoa vem do Empório Eli, gente. Não é orgânica, entendeu? Mas o arroz vermelho é da Serra da Mantiqueira, tá bom? Então uma salada de grãos orgânicos da Serra da Mantiqueira, tá bom? Ok? Porque os grãos orgânicos vão vir da Serra da Mantiqueira. É do mesmo fornecedor do arroz vermelho, tá ok? Aí vai vir lá quinoa, vai vir arroz integral, vai vir arroz vermelho e alguns outros grãos para compor esses 10. Tá certo? Tudo bem por aí? Estão vendo dificuldade, Rafa, Não, nessa eu salada? Eu acho que aqui não vai ter, mas não deveria colocar a salada de 10 grãos, deveria colocar a salada de grãos. Eu também Sim, acho, não precisava mas de colocou colocar esse esse número. Quando Vamos você deixar coloca a esse negócio. quantidade, eles Quantidade, questionam. o cara vai porque eles vão, questionar. pô, mas quais são? Ah, mas você me dá um desconto então? Hum? Você me dá um desconto então, já que não É, vai já que 10 não vai grãos, 10 grãos, então você vai pode pelos 10 cobrar grãos, aí uns 7 grãos. 20, uns... Não, mas vocês basicamente, mas é verdade, escuta isso mesmo. E escutar isso de gente rica é Tá. maravilhoso. Então vamos aí de trabalhinho para casa, levar para casa essa lição de casa, tentar meios de reverter essas situações que possam vir a acontecer, tá? Porque eu não vou comprar um item a mais
por causa do cardápio, eu posso pedir a Pamela para alterar para o próximo, entendeu? Pamela, altera pra gente no próximo cardápio também. Em vez de colocar salada 10 grãos, coloca de grãos orgânicos, porque eu não estou trabalhando com os 10 grãos, entendeu? Então vai gerar um pouco de confusão aqui, entendeu? Aí lá pra frente, quando eu tiver os 10 grãos, aí a gente volta à denominação original. A equipe só Tá não bom? agradece. Mas enquanto isso, vendam desta forma. Uma forma de contornar nós temos a composição dos grãos na granola. Vocês vão ver abaixo. Tem outros grãos, tá bom? Então vamos lá. Salada de grãos orgânicos, abóbora assada, que é aquelas duas abóboras que a gente já trabalha, a abóbora cabotiã e a abóbora moranga, tá bom? São abóboras diferentes. A cabotiã, ela é um pouco mais maçudinha e tal, um pouco mais adocicada, e a moranga é um pouco mais aguadinha, tem um pouco mais gostinho daquela abóbora do interior, caipira, tá bom? Iogurte de ovelha, isso daí é um iogurte sem lactose, tá bom? Ele vai ser temperado com azeite, raspa de limão, pimenta. Pode falar que Esse pode, porque eu não tenho mais nada aqui na composição da salada, que é uma salada vegetariana. Você pode vender ela como vegana se você tirar o mel, porque mel não pode ser vendido como vegano, tá? E o iogurte de ovelha, Mas tá bom? pode tirar esses dois? A gente pode tirar. Lembra que a gente combinou tudo que for para tirar, a gente tira. Se for para alterar, só com autorização. Ok? Então hoje eu vendi um peixe com massa, ele foi lá me comunicar para ver se eu tinha como fazer. Se fosse o peixe sem o purê, eu ia vender, mas assim, vocês têm que explicar também que quando o cliente pede algum item sem um item, por exemplo, a panacota sem a calda, vai vir menos coisa no prato, né? Vocês têm que ter isso em mente para explicar para o cliente. Olha, o senhor está optando por não ter esse item, a sobremesa vai vir um pouco menor. Ah, não sei o que, vai vir um pouco menor, entendeu? Tudo que ele tira, tá tirando da quantidade, vem menos, exatamente. Tá? Então, salada 10 grãos, a gente vai vender ela como sendo vegetariana, porque por causa do do iogurte de ovelha. Esse iogurte de ovelha não tem lactose, então você pode vender para alguém que tem alergia à lactose, tá? Quer uma salada vegana? Observação, sem mel, sem molho de mel. Mel, isso aí. Pera aí, eu vou deixar bem Esse aí entra sem glúten não, né? Por causa dos grãos, né? Não, por causa dos grãos. É melhor não vender como sem glúten, entendeu? Pode ter cevado, eu acho que não. Cevado, eu não sei se. Eu acho que para não se comprar, eu prefiro. Glúten é só trigo. Quinoa não tem. Pode vender como sem glúten, é melhor não. Pra vegana é só sem mel e sem iogurte. É melhor não, gente. Hoje a gente tá trabalhando com quinoa e o arroz vermelho. Hoje ela tá sem glúten, tá? Mas eu preciso conferir. Eu acho que cevada não tem. Não, mas tudo bem, tipo alguma coisa. Ah, não quero, então só de folhas. Tira, pô, tudo que Tá tirar bom? fora. E aí, pra ser vegana, eu tenho que vender ela sem Mel e sem iogurte. o mel. Aí vai implicar de eu ter que servir ela sem a abóbora também. Porque a abóbora eu já pré-asso ela com o mel. Eu prefiro. Eu prefiro nem vender. Não, vegano. Eu vou tentar sair desse problema. Moça, você tá no restaurante italiano. Moça, pelo amor de Deus, aqui não é um restaurante vegano. Não, tô brincando, mas olha só. Dinheiro, mas só deixa ele, vai. Salada de... Só pra recapitular. Não dá essa opção. Salada de grãos orgânicos, abóbora assada, iogurte de ovelha que é sem lactose, granola salgada. Essa granola salgada são os mesmos itens que vão numa granola doce. Porque aqui a gente dá uma alterada em alguns itens, tá? Então, em vez dela ir açúcar, ela vai sal, tá? Então vai o floco de milho, eu vou colocar flocos de arroz, que é aquela bolinha pequenininha, vai semente de abóbora, semente de linhaça, semente de girassol. Então, aquilo que a gente falou dos 10 grãos, você pode informar que está na granola. Exatamente. Entendeu? Uma salada de 10 grãos. Eu não preciso... os grãos podem estar vai milho também. Milho, Tá tudo Vai na milho. granola. então, grão, Tudo na soja, granola. soja,
A diferença então é que ela é salgada e a composição dela é os grãos. Isso, a composição dela, vamos lá, vai ser uma granola feita na casa com flocos de milho, semente de abóbora, semente de linhaça, semente de girassol. Vai ter também semente de abóbora, linhaça, girassol, flocos de milho, flocos de arroz, tá? Abóbora, linhaça. Qual foi mais outro? Falei 5. Flocos de arroz, Floco de arroz. flocos de milho, linhaça, De milho. Prontinho. tem 5 Se aí? eu pegar uma descrição de uma granola, Floco de eu vou ver certeza milho, que você floco tá de falando. Não, abóbora, porque a nossa floco de é linhaça. feita Ah, aqui. você que fala. É feita aqui, tá? E aí qual o procedimento? São todos esses grãos assados com azeite e um pouco de cúrcuma. Todo mundo sabe o que é cúrcuma? Cúrcuma é um parente do gengibre, tá bom? É um pozinho amarelo, o açafrão da terra, açafrão brasileiro, tá? É um pozinho amarelo, isso daí vai dar uma coloração amarelinha. Tá tocando o telefone ali, ó. Então atende, cara. Hã? Eu não, tu que tem que atender. Esse telefone toca direto, ninguém atende É essa tão merda. bom que tá gravando, porque em um futuro próximo a gente vai ver que isso vai irritar. Né? Certo? Dúvidas na salada de 10 grãos orgânicos? O que mudou nessa salada para a anterior? Somente no lugar do queijo feta vai entrar o iogurte de ovelha e no lugar da quinoa vão entrar outros grãos e a granola, tá? Ok? Dá pra voltar Simples. pra aqui, Hã? Quando tirar esse 10 aqui, vai ficar muito mais tranquilo. Quando tirar o 10. Vocês vão entendeu? continuar acho. vendo esses 10. Aí é uma salada de grãos e, pô, já Não, venda como salada de grãos, gente. Pelo amor de Deus. Eu acho muito difícil que senhora, uma salada de Agora, grãos. com 12 grãos. Não tem 12 grãos ali. Não é difícil eles Não, perguntar. Eles devem Eles vão perguntar qual é o quais os grão. grãos. Não, esse Qual é o grão? Essa é Então você fala, quantos grãos já temos? Milho, linhaça, Arroz, floco de arroz, abóbora, semente de girassol, quinoa. Semente de girassol. A quinoa são 3, tá? 3 tipos de quinoa. Tem 10 grãos nessa salada, gente. né? Claro que tem. Só a quinoa, são 3 tipos de quinoa. Vermelha, preta e branca. Entendeu? 3 tipos de quinoa. Vermelha, preta e branca. Arroz vermelho, 4. Linhaça, 5. Girassol, 6. Só essa salada é metade do cardápio. Girassol 6, abóbora 7, linhaça 8, Girassol, milho, milho. já deu 10. Então os caras já sabem, entendeu? Agora vocês têm que estudar. Hã? Vai ter milho mesmo? Vai ter o floco de milho. É porque cereal. Entra como grão, tá, gente? Depois eu vou pedir um milho peruano que vem, que é maravilhoso, desse tamanho. Muito gostoso. Tá com ovo aí. Beleza? Conseguimos reverter a questão dos grãos orgânicos? Se o cliente perguntar, você tem no seu caderninho no Pager, sei lá, quais os grãos que a gente está trabalhando. Tá, então você Tá já bom? passa aí. É Pamela. Pamela, tire o 10 e coloque o ovo. Tira o quê? Tire o 10 do cardápio e coloque o ovo. Coloque ovo? Coloque ovo. Não, só para colocar 10 grãos orgânicos. Abóbora, Não linhaça, entendi. semente de Deixa eu falar. girassol. Depois a gente tira uma foto. Quinoa, Eu falei um monte de coisa aqui que não pode ir para os clientes, né? O que Pelo você amor de falou? Deus. Da quinoa são 3 tipos de quinoa, né? 3 tipos de quinoa. Tá, vamos Vermelha, continuar, amarela e preta. Vamos continuar. Tá bom? Vamos lá. de carpaccio putanesca. Da parte inteira de trás pra fazer salada. Quinoa. Carpaccio putanesca, tá? O que é um molho à putanesca, né? Que é tradicional da cozinha italiana. É um molho à base de alite. Esse carpaccio vai ser de quê? Aberto, fechado. Calma, vou chegar lá, Rafa. Você tá morrendo. Eu tenho que explicar pra vocês a tendência do prato pra vocês entenderem por que ele foi colocado aqui. A putanesca, entendeu? A putanesca é um molho italiano tradicional que é feito à base de molho de tomate, ervas, alcaparra e alite. Alite, todo mundo sabe o que é? Não. É um peixinho, um mini peixinho
em conserva. Aquele peixe salgado. É um né? peixe extremamente salgado, tá? Nossa, é gostoso. Hã? Tomate, ervas e Aí vocês vão... Tomate, ervas e alite. E alcaparras. Alite mesmo é meio caro, né? É. Alite É, mesmo. a gente vai usar bem pouquinho. É bom, né? É salgado. Hã? e alcaparra. Mas ali a gente vai utilizar ele no molho. Então, É um peixe é um pequenininho. molho feito à base desses itens. É tipo uma Alcaparra, sardinha, só que tomate, extremamente salgado. tô falando, gente, alcaparra, tomate, alite e ervas, tá bom? Essa é a composição do molho putanesca. Como que ele vai entrar nesse prato? Pimenta também. Muito bem lembrado, Rafa. Tem pimenta também? Pimenta, tá? Muito levemente apimentado, tá? Que aqui a gente não gosta nada muito picante. Tem a picância a tabasco e a pimenta da casa, tá? Então são esses 5 itens que vão. Ah, o cliente tem restrição com pimenta, precisa informar, tá bom? Ah, tem restrição frutos do mar. É bom, o alite é só o peixe. Mas é bom quando o cliente, entendeu? Porque na composição do alite pode ser que tenha traços de crustáceo, etc, entendeu? E aí a gente não vai vender esse prato para esse cliente, tá bom? Como é que vai ser este prato? Vai ser lâminas de carpaccio de carne com carne bovina. Finalmente. Então é um carpaccio bovino aberto. Lagarto. Carpaccio bovino aberto. No lugar Peraí, lâminas de carpaccio. Lâmina de carpaccio. isso, Carne bovina. carne bovina. Mas essa você quer perguntar. A gente fala que era uma Pergunta. Hã? O quê? qual que é a carne. Lagarto. Ah. É bom vocês saberem, né? Moço, é boi, moço. Come aí, é boi. Vamos? lá, continua. Lâminas de carpaccio de carne, aberto no prato. Uma saladinha, mix de folhas com citronete, que é a mesma saladinha. Que vai ali, naquela... Não é a mesma saladinha da salada 10 grãos, porque vai o vinagrete de mel na salada 10 grãos, certo? Essa saladinha vai ser uma saladinha de folhas no prato. Não sei se vai no prato ou se vai a parte igual os sandubas, tá? Não sei ainda. Mas com citronete, tá? Então é para ser vendido como uma salada. É um prato fresco do verão, vai sair pra caralho. É uma salada a mais que a gente vai ter, tá bom? Tá, O molho, a gente vai ter o molho Cisa no lugar, tá certo? Então a releitura desse prato, sendo a putanesca, vai ser o molho Cisa. Todo mundo sabe o que vai no molho Cisa? Alite também, vai. Vai o alite, vai ovo, gema no caso, né? Alite, ovo. Alite, gema, vai alho, vai molho inglês, vai parmesão. Quanto tempo pra montar um cardápio desse? Hã? Quanto tempo pra montar um cardápio desse? E tá fácil esse Esse cardápio, aqui muito tá com 1 ano e simples. meio já. Tá com 1 ano e meio pra mudar. Vocês sempre mudam? A cada 6 meses, a proposta é mudar a cada 6 meses. Estamos completando 6 meses agora, estamos mudando o cardápio. Daqui 6 meses, lá em maio, junho, deve ter uma outra mudança. Quando a gente decorar tudo isso aqui, vocês me... Exatamente. É essa a dinâmica, tá? Então vai ser esse molho Cisa que a gente vai servir. Provavelmente vai o cardápio... Ó, vê se vocês conseguem visualizar. Carpaccio aberto no prato redondo, molho Cisa, Certo. né, que a gente vai colocar, é tipo uma maionese, é uma emulsão também. Então, muita atenção ao cliente que tem alergia a qualquer coisa, porque vai óleo, vai gema. Eu não citei o óleo, né? Não. Coloque aí óleo. Você citou alho? Alho, óleo, molho inglês, tá bom, parmesão, tá certo? Parmesão. Então vai esse molho, vai alcaparra frita também. A gente vai colocar para dar uma crocância no prato, tá? Então é alcaparra frita no óleo, tá bom? Ela fica abertinha, parece a alcaparra é uma flor, né? Ela abre todinha assim e fica bonitinha. Então
Então é alcaparra frita no óleo. E aí nós temos também provavelmente vão entrar umas lâminas de tomatinho cereja, tá? Para compor o putanesco. E manjericão e tal, entendeu? Porque aí você tem o tomate sendo o tomate cereja, tem o manjericão como as ervas, tem a pimenta que vai ser temperado o carpaccio, pimenta preta, azeite, o molho que vai ter o alite, e é isso, e a saladinha do lado, tá bom? Então é uma salada refrescante, uma releitura do molho à putanesca, tá? Vocês podem vender dessa forma, uma releitura do molho à putanesca. A gente costuma falar que é um terre-mar, quando a gente junta itens que são do mar, no caso o alite, com itens que são da terra, né? Que é a carne, o parmesão e tal. Ok? É uma saladinha terre-mar, tá bom? É só curiosidade. Hã? Azeitona a gente não vai colocar. Não vai, tá? Vamos seguir. Tartar de atum. A gente, no lugar do tartar original, a gente vai temperar esse tartar, né? Os cubos frescos de tartar com o molho ponzo, né? Que é um molho à base de shoyu e limão. Como? Como é o nome do molho? Ponzo. Ponzo? É o molho de tempero do atum, que você já vende o atum. Tá. É um molho shoyu com limão. Molho à base de limão? Hã? Molho à base de limão. Isso. Limão, bonito seco. Bonito seco. Que é o katsuobushi. Bonito seco, katsuobushi. Que é aquele que ia no vongole, né? Entendeu? Isso. E laranja. Tá bom? É um molho, você pode vender como molho ponzo, que é um molho à base de shoyu, bonito seco e laranja. Tá bom? A gente tempera esse atum com esse molho, cebola roxa e cebolete, tá? E raspa de limão. Fez esse tempero do atum, o atum tá pronto. Qual é a guarnição dessa saladinha, dessa entrada? Vai ser abobrinha, que eu não sei ainda se vai ser marinada ou só laminada, e a gente coloca no prato, tá? Isso eu preciso ver, mas amanhã a gente já vai ter essa resposta. Vamos ter também nibs de cacau. O que é isso? Nibs de cacau é o mesmo que vai na sobremesa do bolo de chocolate. É só aquela... É a semente do cacau seca. É um crocantezinho. São pequenos pedacinhos de semente de cacau. A gente chama de nibs de cacau. Ah, tá, perfeito. Tá bom? Hã? O quê? Não tem muito... Não tem amargor quase nenhum. É mais para dar uma crocância mesmo. Certo? Creme de burrata, que é o que a gente usa hoje no filé. Então vai o creme de burrata, tá certo? Bom azeite, que é azeite extra virgem, e é isso. Essa saladinha, talvez a gente também sirva com folhas e citronete. Preciso confirmar amanhã, tá? Os itens são basicamente esses e é dessa forma que vocês vão vender. Então é um tartar de atum bem refrescante, com molho ponzo, nibs de cacau e abobrinha. Lâminas de abobrinha, não sei se vai ser marinada ou não, tá bom? E o creme de burrata, ok? Só pra lembrar, esse molho pôs a base de limão, bonito seco, laranja e shoyu. Exatamente, ok? Raviolini gema, aqui tá com raviolini, seria um ravioli pequeno, mas foi um erro de caligrafia aqui. Eu acredito que ele queira... Era para ter colocado raviolone, entendeu? Já pedi para alterar, mas a diferença de raviolini e raviolone é que um é grande e outro é pequeno. Então é raviolone por quê? Porque é um ravioli único, ele vai no prato com uma gema no meio. Então a cocção da gema é feita na hora ali, que a gente baixa a massa na água. Então ele vai abrir o ravioli e vai estar a gema em ponto de gema mole, tá bom? Tem que explicar isso para o cliente. Não existe possibilidade de servir o ravioli com gema dura.
Certo? Tá bom? É só pra... Foi pensado desse jeito. Isso é uma alteração que a gente não vai conseguir fazer. a gente já teve lá no coisa e Isso. acho que nunca ninguém pediu. E aí o que a gente vai ter de recheio nesse raviolone? Pensa que é um ravioli grande. Então é um ravioli, é uma massa recheada com ricota, espinafre, parmesão, noz moscada. Ok? É praticamente noz Mandala é a moscada. marca? Hã? Mandala é a marca do queijo? Mandala é outra coisa, eu ainda vou falar. Tô falando do recheio do ravioli. Ravioli recheado com espinafre, ricota, parmesão, pimenta, noz moscada, bastante coisa. Eu tô passando os itens, mas lá na mesa vocês vão explicar só que é um recheio de ricota e espinafre. Se o cara tiver alergia à pimenta, vocês têm que saber que tem pimenta. Se o cara tem alergia à noz moscada, vocês têm que saber que tem noz moscada. Fala de novo, é espinafre. Noz moscada. Ricota e espinafre. Não, mas ele fala só isso. É igual o ravioli. Não no recheio de pera. Ricota, pera, geleia de Geleia de chimete. pimenta. Exatamente. Ok? Mas aí você não fala que o recheio bota sal, né? Por exemplo, Então, pimenta é considerado Você fala que não tem noz como se moscada. fosse sal. Aí o desgraçado tem alergia à noz moscada. Hã? O cliente que ele tem alergia, gente, ele vai mencionar. Se ele não mencionar na mesa, a gente não tem como... A gente não precisa. Tem aqui noz moscada. Hã? Noz moscada. Noz moscada, ok? Então, eu nunca imaginaria que teria. É porque é uma noz, né? Geralmente alergênico é o quê? Certo tipo de nozes. Então noz pecan, noz moscada, certos tipos de nozes causam alergia. Então é importante vocês saberem que vai para o cliente que for alérgico a nozes, ok? Tem gente que é alérgico a pimenta também. Para o cliente que é alérgico a pimenta, você informa. Nós temos pimenta no recheio. Então é espinafre. Dá para ricota, fazer sem e pimenta? noz Não dá, moscada, né? porque tá no meio. Hã? Espinafre, ricota, pimenta e noz moscada. é isso? Pimenta e noz moscada. Ok? Certo. Então esse é o recheio. Aí a gente faz tipo um... Como é que eu vou... Para vocês visualizarem. É como se fosse um vulcãozinho assim, em cima da massa, para caber... É o espaço de uma gema de um ovo. O Pio tinha Então a gente publicado vai isso, fazer esse vulcãozinho com o recheio de ricota e espinafre para caber a gema do ovo dentro. Aí coloca a tampa do ravioli e esse ravioli vai para cocção. Tem alguma unidade que já tem esse ravioli? A gente já teve e agora estamos voltando. É tradicional Amanhã ele isso, vai fazer tá? pra nós comer, nós vamos sentir. Vocês vão ver direitinho. Amanhã? Onde entra o mandala? A mandala. O queijo mandala, ele entra na fonduta, tá? Eu não tive tempo de estudar esse queijo ainda, tá? Nem o queijo mandala, nem o queijo cuesta, ok? O peixe acho que já Não, tudo bem, mas é bom se o cliente perguntar, entendeu? Eu não estudei ainda o mandala nem o cuesta, antes que vocês me perguntem. Isso daí fica um dever de casa pra mim, tá? Do que ele é ele vai feito, como mandar ele é ali feito, qual é a o denominação desse queijo, entendeu? Hã? Então vai mandar ali o cuesta? Não. Aqui só mandala. Vai chegar o cuesta, é por isso que eu tô adiantando, Ah, entendeu? tá. Então, raviolini gema, raviolone gema, é um ravioli que vai no meio do prato, tá cozido com a gema mole, tá bom? Ele é guarnecido dessa fonduta de queijo mandala, que é um queijo cremoso, tá bom? A gente vai fazer um molho cremoso com esse queijo. E a gente vai ter uma salsa de porcini. Salsa de porcini a gente pode falar que é um patezinho. Um patezinho de cogumelo. Não. Ah, tá. Salsa seria um patezinho, entendeu? Um patezinho de cogumelo porcini. Ok? Que é aquele cogumelo lá do sul, que é bem aromático, bem saboroso. Tá ok? Então, salsa de porcini. É isso que a gente vai fazer. Esse prato não dá pra fazer vegano, não dá pra fazer ele vegano, tá? Ele é vegetariano. Tá certo? Dúvidas? Nesse raviolone vai também guarnecido de um pão, tá? A gente tem que lembrar de mandar o pão, viu, Edgar? Vai um pão junto à mesa, tá? Então marchou o raviolone, vai o pão, tá? Ele sabe. E aí sempre tentar oferecer um pão a mais, entendeu? Pete,
mantém a mesma coisa. Só pede pra arrumar esse dois, botar mais um C aí, cara, que todo cliente fala. Oi? Que os clientes, todo mundo pede pra colocar 2C, porque aqui, não, aqui tá como pisse. Mas no outro tem. Tá no outro? O outro tem. No outro tem 2 O outro 2C, mas nesse aqui já arruma. Nesse cardápio aqui também, que senão Tá vai errado dar uma aqui, né? coisa, entendeu? Vou mandar pra Pitch ela é um também. 2C. E o pitch, a ortografia do pitch aí é 2C, tá? Eu não sei como é que é a ortografia do Raviolone. Eu não sei se eu tenho com I, aí tem que dar uma olhadinha nisso também. Obrigado, Pamela. Pitch, mantém a mesma coisa. A diferença do pitch, que eu pedi já pra ela alterar, é que a gente não vai ter mais essa linguiça blumenau, tá? É um ragu de linguiça fresca da casa, certo? Não é de Blumenau. Não, não é de Blumenau. No lugar da Blumenau, para o cliente não ter uma percepção de que está faltando alguma coisa, eu vou usar a mortadela defumada, tá? Que o que é a linguiça Blumenau? É uma massa de linguiça defumada. Ela tem uma defumação forte ali. Então esse gosto de defumado eu vou conseguir com a mortadela, tá? Você pode mencionar isso para o cliente, tá? Mas é tudo porco. Então o cliente que não come porco, ele não pode comer esse prato, entendeu? Então assim, só ficar ligado. Você não precisa mencionar, porque não vai ter tempo de tirar esse blumenau até a gente começar o cardápio. Vende normal. Quando a pessoa fala linguiça, quando a pessoa fala linguiça, realmente linguiça é feita com carne de porco, né? Sim, Então, exatamente. Mas é o que eu estou explicando, porque tem clientes que são muito críticos e tal. Mas tem a cliente diferença aí do que gosto falou é muito... É diferente, vai ser diferente, mas não vai ter tanto assim, entendeu? O sabor do prato a gente vai construir nas camadas de sabor que a gente faz ali, que é puxar, refogar o alho, a cebola, aí entra a linguiça, o ragu de linguiça, o molho de tomate, a glace, o caldo de legumes, as manteigas, a base fungo. Então, praticamente não vai ter. A diferença mesmo é que a Blumenau, se eu não usasse a mortadela defumada, ela não ia dar esse gosto, entendeu? Aí o cliente talvez percebesse que não tem esse defumado que tem no ragu tá. com a Blumenau, Então entendeu? talvez ele não implicaria tanto pelo fato da defumação. Não, entendeu? A questão de eu usar a mortadela defumada é somente por causa da questão da defumação, que tem a Blumenau, que a gente não vai poder utilizar mais. Ok? Então não muda nada, é a mesma coisa. Ok, linguine carbonara. Linguine todo mundo sabe o que é. Sim, a massa. É uma massinha tipo um espaguete, só que ele é achatado, tá? É bem fininho, é achatado. Dá pra fazer com pitch? Não. Dá pra fazer com guitarra? Não. Dá pra mudar a massa? Não, gente. Vamos vender a massa como é que ela foi pensada, entendeu? Salvo exceções, dias muito tranquilos, sempre consultando na boqueta. Se for um cliente muito cri-cri, consulta lá que a gente tenta abrir uma exceção. Foi aquilo que a gente conversou. Tá bom? Todos não, porque você vai vender como linguine carbonara. Você também, cri-cri. Dica aí de novo, carbonara. Oi? Não divide, gente. Pelo amor de Deus. Uma mesa aqui de 7 pessoas dividir o prato? Ninguém dividiu o prato, não. Pra que dividir na mesa. O Alex não dá pra dividir. É? Alex é besta. Eu já peço 2 pratos. Eu mesmo vou na mesa e sirvo o cliente. Deixaria, gente. Eu acho que fica aumentar esse até couvert aí. melhor. Eu acho que fica Olha até só. melhor dividir na mesa com o cliente. Continuando, linguine a carbonara. Então, o linguine é uma massa grano duro. Ela não tem ovo, tá? Mas tudo que não tem de ovo na massa tem no recheio, no molho, tá certo? Então é um linguine à la carbonara. A la carbonara é o que? O carbonara ele é feito tradicionalmente com a água da cocção da massa, pecorino, gema, pimenta e panceta. Pecorino, gema e panceta. Esse vai ser um O molho, né? Oi? O molho. O molho. Tradicionalmente é assim. O nosso vai ser uma releitura disso. Pode escrever, porque são os itens que vão. É a mesma coisa. Ok? Pecorino, gema e panceta. Ok?
Então a gente vai utilizar, só que o nosso é uma releitura. A gente vai utilizar, vai ser um creme feito à base de gema, que já tá aí, pecorino, que já tá aí, creme de leite. Creme de leite. Porque é Não, creme de desculpa, não vai creme de leite. leite. Não vai? Não vai creme de leite. Caldo de legumes, Calda de legumes. parmesão. Vai parmesão e vai pecorino? Vai, os dois. Calda de legumes. E parmesão. Tá, e dá-lhe queijo, né? Dá-lhe queijo. Tudo aqui é com muito queijo, muita manteiga, porque é como a Deixa eu gente fazer uma gosta de pergunta. trabalhar. É bacon, alguma coisa do Eu tipo? vou terminar, vou continuar. E eu falei, panceta. Bem gorduroso. Tá bom? Então assim, ó, o nosso vai ser exatamente isso. Esse creme, que é um creme queimou, então é um creme bem cremoso, que ele vai dar untuosidade ao prato, tá? Então essa massa vai vir bem meladona nesse molho, tá certo? Como é que é feito o molho? Com bacon e panceta. Qual a diferença do bacon para panceta? Um é defumado, o outro é curado. Um é defumado e o outro Olha que linda, garota. É praticamente isso. Quem é essa atriz? Global, Ok. né? Então vai bacon e panceta. O cara que é judeu, ele vai comer esse prato? Não vai comer esse prato, porque ele já conhece que carbonara vai bacon, tá? Alergênicos. Pode comer... Tem glúten? Tem glúten. Tem lactose? Tem lactose. Tem nozes, etc? Não. Tem pimenta? Pra caralho. Tá bom? Então... Pimenta pra caralho. Moço, tem como você tirar pimenta? A pimenta a gente pode fazer sem, tá? Dá pra tirar pimenta? Preto, dá pra tirar porque vai no molho, a gente vai tá, na hora tá, de tá. finalizar e na finalização ali. Então vai bastante pimenta. Tirar pimenta Tá? assim ia ficar sem graça. No carbonato dá pra tirar pimenta. Carbonara dá pra tirar pimenta. Tá bom? Qual é o nome desse molho? Ah, tá. Fácil. Dormi num ponto aqui agora. porque eu tava precisando molhar o Espaguete, Pedro. espaguete do... Vamos seguir. Espaguete duo alla guitarra. Esse duo aí é somente... Quer dizer dois, né? Então são duas cores de massa. Espaguete duo alla guitarra. Ele vai ser verde e amarelo. Tá bom? Isso que explica o Só duo. brasileiro? Só isso que É muda? brasileiro. Espaguetinho alla guitarra brasileiro. Tá? Camarão, shiitake, aspargo, perfume de limão. Isso vocês já estão cansados de saber. Tá bom? Capellini. O Esse que negócio muda... tem mudado aqui o perfume de limão, mas o limão vem do mesmo jeito, né? Oi? O limão vem do mesmo jeito no preparo, né? Do guitarra, né? Vai. Tem gente que pede sem limão. Os clientes aí que pedem sem limão. Dá pra fazer. Não, que nem de ontem que a cliente reclamou que ela falou que ela pediu outro dia, ela falou que tinha muito limão que ela não estava conseguindo comer. Aí eu falei, Quando é "Então, assim, ele- é erro que tem que ser ajustado aqui no passe, entendeu? Então. Aí eu falei pro Tom, ele falou, não, quando for assim você traz. Aí falou, não, mas ela tinha pedido outro dia. Aí ela falou ontem, ela falou assim, eu vi outro dia, comi, aí tinha muito limão. Tava Não, conseguindo gente, qualquer comer. alteração que o cliente ache que está no que der pra gente voltar ao prato, a gente volta e faz outro, entendeu? Tem uns caras que só fazem depois que... Porque, olha só, eu gosto muito de limão. O meu ponto de limão pode não ser o mesmo do seu. A mesma coisa o sal. O meu ponto de sal pode não ser o mesmo do seu, entendeu? Então, na medida do possível, a gente sabe. Lógico, pode ser que tenha acontecido do cara... Era uma gotinha de limão, uma xilingada de limão, ele botou 10 litros de limão no caldo. Aí não tem condição, né? Tá bom? Capellini, o que que muda? Lulinha no lugar da Vieira. Inclusive, precisamos vender Capellini hoje, porque eu tenho um bocado de Vieira ali, que vai pro valo, vai pro ralo se vocês não venderem. Então, por favor, tá? Lógico que eu não vou mandar pro ralo, né, Edgar? Mas vocês têm que me ajudar a vender. Garganelli também eu vou precisar que venda, tá bom? Porque eu tenho muito cordeiro aí, tá bom? E eu não tenho executivo, não tenho onde desovar esse negócio. Olha só, no lugar da Vieira vai a Lulinha. O que vocês precisam saber é que esse Capellini, a princípio, esse Capellini também é um duo, tá? Então, só que a diferença vai ser que vai ser a massa amarela e a massa Nero, de sépia, que é de que legal. lula, tá bom? Massa amarela e a massa Vai ser um duo também, tá a princípio, vai ser um duo de massa amarela e Nero de sépia, ok? A gente vai fazer o mesclã. O Nero de sépia é feito de lula e o Capellini também, tá bom? Então é lulinha grelhada, vai por cima, anéis de lula, tá bom? Mini lula.
Esse caldo reconfortante do mar, o que que é isso? É um caldo feito à base de pimentões, açafrão, vinho. Vai ter memória pra isso aqui, moço? Açafrão. Pimentões, açafrão, vinho e caldo de crustáceos, tá? Caldo? Caldo de crustáceos. Então o cara que é alérgico não venda esse prato, tá bom? Ok? O que mais? Lasanha clássica. Não muda nada. Perfeito. Ô, Cadu, eu só queria entender o porquê dessa mortadela na lasanha. Porque faz parte do nosso blend, do nosso ragu. Tá, Entendeu? perfeito. O nosso ragu da lasanha, ele é um blend, né? O que é um blend? É uma mescla, uma mistura de várias carnes, vários tipos de carne. Então a gente tem a carne bovina, que já é feito a partir de peito, pescoço e costela, tá? A gente adiciona ragu de linguiça, que é uma massa de linguiça, e adicionamos também mortadela. Então são vários tipos de carnes diferentes, tá bom? Esse é o nosso segredinho, não conta pra ninguém. Por que Tá antes bom? não demorava e agora demora tanto a lasanha? Por que antes não demorava e agora demora tanto a lasanha? 20 minutos a lasanha. Às vezes mais. 20 minutos. Às vezes é É 3. 20 minutos o tempo dela. Se passar de 20 minutos é natação da cozinha, gente. Oxe, meu Deus do céu, que pergunta. Às vezes o salão tá cheio, eu não já cansei de falar, salão cheio, mesa direto, pode dar a previsão de meia hora. Vamos lá, vamos Eu lá. não consigo, não tenho braço para montar aquilo tudo ali. Vocês, foi o que a gente conversou. Vocês, cada um de vocês, são 8 mesas para vocês atenderem. Nós ali, em 2, em 3, a gente tem que montar todos os pratos. Então assim, tenham paciência, tenham parcimônia, tá bom? Obrigado. Mas às vezes não adianta você falar. Hã? Quanto tempo a lasanha vai sair? Mas, irmão, depende também da quantidade de pratos na frente. Isso. A lasanha Exatamente. mais que é feita na hora. Te falar, E- a lasanha é feita inteiramente no forno a carvão. Então, mas aí, por esse isso daí é preparo feeling do demora garçom. isso. Casa tá cheia, você vai passar o tempo de 20 minutos na lasanha? Você não vai passar, entendeu? Você vai passar um pouco mais. Casa cheia, mais ou menos. Hã? Casa cheia, mais ou menos. O tempo médio. 30 minutos. Passou disso é natação, a gente está nadando, ok? Fique Nossa, claro tudo isso. É tudo feito na hora, os molhos são Ok? feitos na hora, os cozinheiros Hã? nascem na É. hora. Uma pergunta. Casa vocês- cheia com espera, 30 minutos. Passou disso é natação. Pode ser natação do salão, Vocês pode ser seguem natação da ordens cozinha. da comanda ou vocês seguem ordens de prato? Tá, isso é uma coisa que depende muito do fluxo ali. Se eu tenho um cliente que pediu um prato sozinho, esse cliente vai ficar muito mais apressado com o tempo do que o cliente que está em 2, em 3 pessoas. Então eu costumo puxar essa comanda lá do final para juntar com a minha sequência. Ah, tá. Então uma entendi. mesa de 3 que chegou depois, talvez ela receba o prato depois. Ah, tá. Entendeu? Perfeito. Mas aí tem que estar dentro daquele prazo estipulado. Tá. Se passar daquele prazo, o cliente tem toda a razão de reclamar, entendeu? Ah, beleza. Ok? Fechou. Então vamos lá, lasanha clássica ok, garganelli com ragu de costela no Malbec. A única coisa que difere do garganelli atual, que é com cordeiro, é que será feito com o ragu de costela, tá? Mudou de cordeiro para boi. Esse vai sair. Ok? A guarnição é a mesma. Só tinha que aumentar mais 10 reais aqui. A guarnição é a mesma. A gente também trabalha com cebolinha roxa fresca, tomate cereja fresco e saladinha fresca de agrião. Tá bom? De resto é a mesma coisa. Tá bom? Esse O que- daqui é o preço inicial, né? Daqui a um tempinho já aumenta tudo, né? Que nem fizeram com o outro. Tomara que sim, porque esse cardápio tá muito barato. Muito barato, muita coisa barata aqui. Entendeu? Tem dúvida na composição Deve tá errado, deste pô. prato, o que vai nos ingredientes? É bom repassar. Pode passar. Saladinha Então. fresca de agrião, cebola roxa, tomate É um ragu cereja. feito à base de cebola, alho, manjericão, ervas picadas, tá? Molho de tomate, costela picada, tá? Uma costela que é cozida durante 11 horas, tá? Em baixa temperatura. Vocês podem vender inclusive isso para o cliente, é uma costela vendida, cozida em baixa temperatura durante longas horas, são 11 horas precisamente, tá bom?
Aquela panela Quantos grandona. graus? E aí o diferencial desse prato também é, no caso, o vinho Malbec, tá bom? Que é um vinho de acidez um pouco superior aí. Sabe que eu costumava falar para os clientes, né? O cordeiro feito no sous vide de 5 a 11 horas, polvo de 4. Eles Polvo se 4. babam quando a gente fala. Adoram, né? Então. Seguiu? Posso seguir? Ravioli pera, continua a mesma coisa. Cozida durante 11 horas, em baixa temperatura, perfeito. Isso. Pode seguir. A massa do Garganelli, ela é uma massa feita à base de ovo, sim, tá? É importante falar, porque ela é diferente da grano duro, que ela é uma massa fresca que foi seca, entendeu? A grano duro é uma massa que é à base de sêmola, água e só. Sêmola. O que é sêmola? Sêmola é um tipo de farinha, Sêmola tá? Que é feito lá o... Ah, saiu lá o Iú já. Saiu e entrou em nhoque. É a mesma coisa, tá? Só mudou a nomenclatura. Vocês vão vender exatamente igual, Sêmola, água e o quê? tá bom? Eu acho que ele também devia O aumentar Garganelli preço, não. então. Não. A massa é grano duro, linguine, espaguete, grano duro, penete, tudo é sêmola e água. Só? Só. Então o cara que tem problema com ovo, sei lá o que, você pode vender essa massa, tá bom? Só do Garganelli que não, né? Você falou que vai ovo? Ui, Garganelli. Garganelli não. Garganelli não. vai ovo, Garganelli é uma né? massa fresca que foi seca, entendeu? Pra ela dar uma textura Agora diferente. de resto tá tudo tranquilo. Tá né? bom? Então vamos. Ravioli pera, ok. Ravioli caprese. Esse ravioli caprese... O pera mudou, né? Não é geleia de cachaça e agora nós vamos. Ah, sim, bem lembrado. Geleia de espumante e pimenta, tá? É uma geleia que a gente encomenda, ela vem pronta. É uma geleia de espumante. Todo mundo sabe o que é espumante? Então tá bom. E pimenta, biquinho, tá bom? Pimenta, biquinho. Exatamente. É ardida? Não é ardida, tem uma leve picância, tá bom? Ela é mais doce, é uma geleia, né? Então ela é doce, mas tem uma leve picância, tá bom? Dá pra fazer sem a geleia? Dá pra fazer sem a geleia. A gente combinou, né? Do que dá pra tirar, a gente tira. Ah, tá, pra tirar Isso, porque a geleia vai só na hora de finalizar, tá bom? Fondanta de queijo azul Ela vai na finalização. vai na finalização. A gente vendia como se fosse no recheio, né? Passaram pra você que era no meio do recheio? Tá errado. Não, mas tudo bem. Já foi. É, eu aprendi que era no recheio. Agora é novo tempo. A de pimenta. Então, na finalização na hora de fechar. Isso, naquela finalização da massa, lá quando ele tá fechando. Ele pinga a geleia. Sim, mas agora Dá pra eu dá pra- não pingar a geleia e fechar só com a ricota e a pera. Oi? Ah, tá, nós estamos aqui na reuniãozinha aqui, tá? Tamo. Então, ravioli caprese. Ravioli caprese, ele vai em um sugo de rúcula e manjericão, que é aquela emulsão que vai na burrata, todo mundo sabe? Então é rúcula e manjericão, então ele é um ravioli verde, de massa verde, ele vai no molho verde, Ravioli. tá bom? Bem levinho. Ok? E o que é a definição de caprese? Salada caprese. Tomate, Ai meu Deus, peraí. Tomate. queijo de búfala, manjericão e azeite, tá bom? Aí o nosso aqui é uma releitura também, é um ravioli com esse molho, então o manjericão ele tá no molho, é um ravioli verde que vai vir no molho verde. O recheio dele, o queijo de búfala, que vai ser ricota, burrata, parmesão, noz moscada, pimenta e raspa de limão. Todos os nossos recheios praticamente vão noz moscada, tá? Esses de queijo. O quê? O quê? Ó, o recheio Você é tá com ouvindo? ricota. Que vai Não, no tipo, recheio? você tá Todos falando os da- recheios Não, mas vão. tudo bem. Tá bom? Inclusive na lasanha, porque vai molho branco, tá bom? Pode repetir de novo pra mim o recheio? Hã? Tá, mas por isso que eu tô alinhando Eu agora. tenho, Ali é o eu tenho bechamel? vídeo da apresentação É, lá bechamel, com aquele outro chefe Ele lá. é feito com molho farinha, molho e o noz moscada, né? Pode repetir o recheio, por gentileza, do caprese? Ricota, burrata,
parmesão, Parmesão. noz moscada, pimenta e raspa de limão. Provavelmente você não estava alinhado com a informação. A informação é passada. Se ela some de alguma forma, esquece, né, Rafa? Ó, deixa Ao longo do... Não foi passado, eu tava em todos os treinamentos. Noz Eu moscada, passei. pimenta. E toda vez que eu vou falar de recheio, eu Ele passo. que segue, gente. Por isso que é importante Pimenta deixar e aqui, parmesão. porque aí depois vocês me confrontam depois. Que eu duvido que eu não tenha passado que todo o recheio vai O último quem de deu. queijo vão. Na verdade, o Noz moscada. Bruno deu. Pode ter sido passado o recheio sem noz moscada, porque a gente ficou um tempo sem. Mas todos eles O vão. Bruno deu um, você uns dias depois deu outro. Passado duas moscadas. Eu tenho sempre. Tá bom, sua memória é de elefante. Vamos lá. Ó, Tá ótimo, Rafa, que detalhe. Meu Deus, estamos alinhando agora. Ó, esse Rafael. Ravioli caprese. Então é isso, o recheio é esse, tá? A massa dele é verde, mas é verde porque é feita com espinafre ou pesto? Ou alguma outra coisa? Oi? O ravioli caprese. A massa é feita, toda a massa verde é feita de espinafre, tá? Toda a massa verde é feita de Espinafre, ovo, farinha. O que tu tá fazendo com esse notebook aí, moça? Vai, Cadu, vamos continuar, meu filho? Quer que eu pare, Edgar? Não, eu quero que você continue. Ah, não, tá, porque tô rápido aqui já, tá? Batuta de tomate e pinole. A batuta de tomate é a mesma que vai no polpettone, tá? Certo. Mesmo forma que eu pretendo. Sim, tomate, manjericão, azeite, pimenta e sal. Ok? E vai pinole. Todo mundo sabe o que é pinole? Não. É uma castanha, tá? Uma semente, é um grão. Ele vai também naquele bolinho de bacalhau também, né? É um grão rico em é uma oleaginosa, né? Então ela é rica em óleo. É parente da nozes também, tá bom? Então o cara que é alérgico, ele não pode comer essa pinole, a gente manda sem pinole. Ok? Então se ele for alérgico a isso aí, essa noz moscada também? Hã? Essa noz moscada também entra no mesmo? Como Se assim? ele for alérgico a esse pinole, Se ele for alérgico a esse pinole, provavelmente ele vai ser alérgico também a noz moscada que está Noz-moscada, né? no meio do recheio. Entendeu? Também entra na questão dos alergênicos lá. Pappardelle de vitelo. Todo mundo... A gente está vendendo hoje o ravioli de vitelo, certo? sim. Recheio feito à base de pernil de vitelo, que é um boi filhote, né? Marinado e tal, feito, cozido longas horas. Aí a gente faz esse recheio com parmesão, vai alho, vai cebola, entendeu? Vai um pouco de catupiry também. Então esse é o nosso recheio de vitelo. Sugo de portines fresco. É aquele mesmo portine que a gente comentou lá da salsa de portine, do gema. É o mesmo portine que vai no creme de cavolo, que saiu agora, certo? É um cogumelo do sul, que ele é puxado no vinho branco, vai manteiga, vai caldo, Cogumelo do sul. vai glace, tá bom? Espuma de parmesão. É um ar de parmesão, é tipo uma espuma mesmo, tá bom? Que ele tem um sabor de parmesão. Aí a guarnição dele é parmesão crocante, Pera aí, eu não enoque. entendi como é esse ar de parmesão. Esse ar de parmesão é um molho feito à base de parmesão, Não. leite, Você vai que tirar só a levanta uma espuma, tipo uma espuma de como sabão. se fosse o... Isso, a gente bota isso no prato. Como se fosse o que vocês fazem aqui do... Do garganelli, Beiabese. do boiabese, exatamente. Ah, entendi. Tá bom? Tortelli de camarão, pode passar, pappardelle, O que vai na guarnição? Telha de parmesão. telha de parmesão, tomate confitado, enoque e só. E essa espuma de parmesão, Telha de parmesão. ok? Tortelli de camarão. Tortelli de camarão. Esse tortelli é recheado de camarão, tá? Aí nesse recheio a gente vai utilizar pimenta, sal, raspa de limão, pimentões, O tortelli. Limão. Sal, raspa de limão. ok? No recheio, né? Isso. Raspa de limão também? Uhum. Raspa de limão também. Limão siciliano. Siciliano, sempre. Brunoise de legumes também
está indo no meio. Brunoise ou Bruno? Não, nem menciona isso. Não menciona isso que eu vou tirar. Tá bom? Então é isso. Basicamente é isso que vai no recheio. Ok? Como é feito esse leito de castanha de caju? O que é isso? É um velouté. Velouté é um molho cremoso à base de castanha de caju. Então o que vai nesse velouté, nesse leito de castanha de caju? É castanha de caju cozida com manteiga e caldo. Ponto final. Manteiga e caldo? Isso. É um molho à base de manteiga, castanha de caju e caldo. Ok? Aí a pessoa vai falar, caldo de quê? De legumes, senhora. Vinagrete de caju. É um vinagrete de caju fresco, tá? Esse vinagrete a gente vai temperar ele com um pouquinho de suco de caju, limão, sal, tá? Então ele é um vinagrete, então ele é salgado, tá? Ele é agridoce, vamos dizer assim, tá bom? Tomara que tenha caju também. Vai um gel de cajuína, tá Gel bom? de cajuína. O que é cajuína? É um suco de caju concentrado. O que é um gel? É um... É o mesmo que Tipo da menta, né? Gel de menta. É um creme assim translúcido, tá? Um gel é um creme translúcido. O que é translúcido? Transparente, tá bom? Então é um gel de cajuína, ok? Certo? O que foi? Não, Eu tô é que vendo eu lembrei você agora explicar do o que é negócio quando, assim, translúcido. quando a pessoa tá Translúcido, doente, é um gel amarelo, transparente. tal, assim, você tá translúcido, tipo, tá morrendo, não? Não, eu lembrei disso. Tá certo? Bisque. Bisque é um molho feito à base de caldo de camarão, creme de leite, Achei que você ia pegar as biscatinhas aí de São Paulo. capim santo. Tá bom? Bisque é o que mesmo? Bisque. É um molho à base de caldo de camarão, creme de leite, capim santo nesse caso aí, tá? Fazendo brief. Ah, tá. Camarão, o quê? Tá bom. Ok. Precisa que alguém acompanhe aí? Não? Se quiser, eu peço o Thiago. Se quer quiser, que permite que sabe o que ele vai apontar, entendeu? Camarão, creme de leite. Bruna, tudo bem? Tô fazendo brief. Você consegue pedir ao Thiago pra acompanhar essa vistoria? Quem é Marcial? Marcial tá de folga hoje. Tá de folga hoje? O Ian tá de folga hoje também? Eduardo Alves. Quem é Eduardo Tá Alves? de folga. Eduardo Alves tá de folga. Não, já foi embora. Tá bom? Vinagrete de caju, ok. Bisque já falamos. É um molho à base de camarão. Então esse prato basicamente é o que? Camarão, castanha de caju e capim santo. Tá bom? Só isso. Ok? Segue. Nhoque de ricota de búfala. É o mesmo, só mudou o nome. Tá? A gente vai vender como nhoque, mas é um nhoque. É uma massa feita à base de ricota, Na verdade vai caçar parmesão, cavalo aqui, né? parmesão, mas o nhoque também está sendo cá de cavalo faz um tempo. Olha, deixa eu te falar uma coisa, isso daí eu não sabia. Eu falo toda vez pro cliente, é o queijo de Marejó. Isso daí não passaram pra gente. Eu não sabia também. Isso gente, daí. vocês, olha, vocês, Chefe. Isso já há um tá tempo bom. por conta que eu tinha perguntado na cozinha. Aí depois eu ainda confirmei com você aquilo lá porque estava escrito no Todo dia cardápio. eu falo. Edgar, pelo amor de Deus, todas essas alterações que a gente faz, escreve no seu caderno, cara. Porque se você não escreve lá, eles vão falar depois que eu não falei. Porque já tá há um mês esse quer de cavalo aí. Um mês. É, mas pode ser que o dia que você Tipo, fez, as eu não coisas tava aqui. 8h30 também, escreve no caderno pra pausar lá, pra avisar eles. Todo dia vem me perguntar de 8h30. Vamos. Nhoque, então, de búfala e espinafre é o mesmo nhoque. É o inhude, tá bom? Ele vai farinha, ele vai ricota, ele vai espinafre e vai parmesão. E noz moscada e pimenta. Noz moscada. E parmesão. Não é farinha, não é sêmola mais, né? Farinha de sêmola. Vão as duas farinhas, tá? Recheado de queijo Caciocavallo, tá bom? Queijo Caciocavallo é uma mussarela italiana, tá? Se o cliente perguntar, Mussarela é um queijo uma nobre mussarela italiano. Queijo nobre italiano lembra uma mussarela, tá? É aquele mesmo queijo Bem parecendo os dois peitinhos assim. Isso, Ele é é bem um gostosinho. queijinho. Tá? Suco de tomate, a mesma coisa, manjericão e crocante de parmesão. Isso daí não mudou nada, tá bom? É o mesmo inhude desde sempre. Só o recheio que o Gabriel Isso aí meteu o vai igual louco aquele aqui lá dizendo a que gente não vê no tinha. Bio, né?
Ele Hã? vai, tipo, tem aquele lá que nós Não, não é servia lá no meteorose. Pio, né? Ele é redondo. Vai compridinho, do jeito que a gente servia lá no Pio, né? Aquele lá que a gente servia antes. É, eu não sei se a gente vai mudar a montagem, porque mudou o prato, né? Mas é a mesma composição, vai redondinho, a mesma coisa. Porque o pessoal não pode comer em frigideira, os clientes daqui não podem comer em frigideira. Ai, gente. Eles não conhecem o Vamos, conceito de hamburguinho. rústico. Hamburguinho, a mesma coisa, tá? É um blend da casa, feito. É o mesmo blend da polpeta. Então é costela, pescoço e acém, tá bom? Costela, pescoço e acém. Esse blend é feito hamburguinho. O hamburguinho quando vai mal passado, né, cara? Ele vai mal passado, cara. Tá? Ontem foi um muito mal passado, que foi um que voltou. Mas não é ele ruim, é geralmente levemente pra rosa, criança, tá? Isso não é ruim assim. Hã? Não é ruim assim, porque geralmente é pra criança, né? Falar Não, tem um monte de criança que come, gente. Pelo amor de Deus, tem um tanto de adulto que pede hamburguinho aqui. Não tem problema. Precisa que mande mal bem passado, a gente manda bem passado, não tem problema, tá? Mas informa que é rosado. Se o cliente perguntar, por Pode exemplo, uma que carne- tipo de falar carne de que é, porco, pode carne falar. de pequeno. Pode falar, a costela é um blend. Importante blend. falar que é um blend. O que é um blend? É uma mistura, tá? É um Um blend. blend de carne de pescoço. Eu falei pescoço? Pescoço, Acém, costela e e acém. acém. Pescoço, costela e acém. Tá bom? Massa na manteiga. Acompanha sempre o legume. Então no lugar do pomodoro vai ser massa na manteiga. Tá bom? Pode Mas fazer com sempre pomodoro? Um legume, então Hã? não é um fixo o legume? Sempre o legume. A gente vai mudar o legume. Tava indo cenoura, acelga e espinafre. Agora eu devo ir com abobrinha, Colocar beterraba, sempre- alguma coisa. variar, Sempre Vai um variar. legume Tá? orgânico ficava... É, legume. Você tá na dúvida, pergunta ali no dia qual vai ser o legume. Tá? Massa na manteiga. Quer mudar para pomodoro? Pode mudar. Quer mudar para molho branco? Pode mudar, tá? Então já deixa. Molho já branco, deixa. pode? Sim. Só Tá só bom? hamburguinho, E o né? molho branco, no caso, seria o quê? Aquele molho de parmesão? Vou chegar lá. Peixinho com purê de abóbora, é o mesmo peixe, tá? A única diferença é que o nosso peixe agora a gente vai trabalhar, ao invés de ser pargo, vai ser pescada amarela. Tá bom? Pescada amarela? Isso. Pescada amarela é uma posta alta, Pescada amarela. é um peixe de mar, tá bom? Pescada. Posta alta, peixe de mar. Escama, tá bom? É importante saber que é de escama para Mas vai sem pele, né? os judeus. Ele vai sem pele, né? Essa Vai daí? sem pele esse, tá? Vai sim. Posta alta, sem pele, do mar e é um peixe de escama. Ok? Por quê? O judeu não gosta de pele? Parece que não come peixe de couro, então ele vai sempre perguntar. Quero dizer, o judeu que é muito, ele vai perguntar se é peixe de couro ou não. já perguntaram. Ou não come de. Tem que ver aí, é um desses dois. Ou ele não come de couro, ou ele não come de. Ou ele come com couro. Ou com couro sem Tá couro. bom? Certo. Mas ele vai perguntar e você informa. É de escama, tá? Sim. Penete, então molho ao sugo, ok? Esse molho Eu ao sugo. estou Ou molho branco. O molho branco é o nosso molho de parmesão. Só isso. Creme de leite, parmesão. Tá bom? Molho ao sugo ou molho branco, né? Isso. E a gente faz assim, se a gente colocar só penete, aí você vai mandar com o quê? Com qual molho? Molho sugo ou branco? Não, sim, mas Tem que a gente especificar. colocar Tem só- que ver se no tablet de vocês está a opção de molho sugo e molho branco, senão vai ter que fazer manual. Vai ter que escrever. Tá bom? Muito importante, na hora que for marchar, no tablet provavelmente vai aparecer em UD. Para não haver problema de custo, etc., marchem sempre por nhoque, tá bom? Isso é importante, pediram para falar também, ok? Vai ter as duas opções? Vai ter eu não sei se desabilitaram Não, em depois a UD, gente pede pra desabilitar. mas aí Depois não dá pra alinhar, tipo assim, lançar o penete. Lançar só penete. Vai ser molho sugo. Se caso o cliente quiser molho branco, para observação, sim, pode ser. Deixa penete automático, molho sugo, pomodoro como já é. Se o branco cliente é quiser só molho essa opção branco, pedir. você bota observação, beleza, pode ser. Beleza. Peixe fresco do mercado, pangratato. O que é um pangratato? É uma farofinha cítrica de pão, que é feita com farinha panko, tá bom? A farinha panko é uma farinha de pão. De pão. Bora que eu quero temos que ir embora O que fazer quer as coisas dizer? ali na Tipo assim, cozinha. por que essa farofa cítrica? Cítrica por quê? Hã?
Cítrica por quê? Vai Porque ela vai raspa de limão, Ah, tá. entendeu? Vai um pouquinho de ácido cítrico para dar uma acidez. Exatamente, tá? Vai um pouquinho de ervas, tá bom? Então, Ervas? pangratato é isso, tá? Das ervas. É uma farofinha de pão, crocante, tá bom? Angradata, é isso. Pupunha, tá? É o palmito pupunha assado. A gente trabalha com palmito pupunha. Mix de zucchini orgânica, que é isso? É um mix de abobrinha. É abobrinha orgânica. Vai vir abobrinha verde, vai vir abobrinha amarela, vai vir abobrinha azul. Não, azul não. Azul não. Rosa, roxo. Tá bom? Então, abobrinha orgânica. Nem sempre vai ter abobrinha amarela. Tá bom? Porque ela é sazonal. Não está no cardápio. Tá bom? Vocês estão rindo por causa disso? Já tá dizendo aqui, Ah, ó, tá. mix de abobrinha. Mix de abobrinha orgânica, senhora. É só abobrinha orgânica. Senhora, Vários passa tipos aqui, de abobrinha. Abobrinha grande, pequena. Tá bom? Molho de manjericão tailandês. Esse molho de manjericão tailandês é um molho feito à base de manjericão basílico, Ah, o grandão. que a gente não tá molho thai mais, né? Como que é? A base de Preciso confirmar, e eu vou ter essa resposta amanhã, se esse molho vai curry ou não, tá? A princípio vai o manjericão basílico, leite de coco. Então, tem gente que não gosta de leite de coco, é bom informar, tá bom? Então, molho de manjericão com leite de coco, tá certo? Acho que eu escutei esse também molho falando tailandês. que é o... Eu fiquei de confirmar, ele falou isso porque eu fiquei de confirmar. Ó, Neste... Desculpa. Não, pode falar. O peixe do mercado e esse peixinho aqui é o mesmo peixe, é esse pescado É o mesmo amarela, peixe, né? vai ser Perfeito. pescada amarela para os dois. Só que a porção do peixinho menor. bambino vai ser metade, então vai ser 100 gramas. É pequeno, vocês já sabem. Ah, 100 tá bom? gramas? É. Como eu tenho, é importante falar isso daí. Como eu tenho. Eu ia falar da gente. Não, esquece que eu ia falar. Tá bom? Então é isso. Falou? Não falei? Neste mix de zucchini orgânica vai o pupunha e vai tomatinho cereja também. Tá bom? Então é tudo chapeado, certo? É um peixe com legumes, só que os nossos legumes são diferenciados. É pupunha, tomate cereja e mix de abobrinha orgânica. Molho de manjericão tailandês, que é um molho à base de leite de coco, manjericão. Vou confirmar se vai curry. Se for curry, tem a questão dos alergênicos aí, tá bom? Aí eu confirmo amanhã. Risoto de alcachofra é um prato vegetariano que a gente vai servir com arroz, vai na flor da alcachofra, tá? A flor fresca. Então isso é um produto sazonal. Pode ser que daqui 3 meses a gente não tenha e a gente vai tirar do cardápio. Então vendam como um produto sazonal, tá? É da época a flor de alcachofra. É um risoto feito à base de alcachofra. São 3 texturas de alcachofra. Tem a flor in natura, que ele vai na flor. Vai a alcachofra grelhada em conserva e vai um outro tipo de alcachofra grelhada em conserva. São 2 tipos de alcachofra grelhada em conserva. Hã? Não vai botarga, tá? Então é prato vegetariano. A diferença é que no risoto tradicional você geralmente emulsiona ele, dá cremosidade com manteiga e queijo parmesão. O nosso vai ser emulsionado com manteiga e queijo questa. Foi o queijo que eu te falei que eu preciso estudar ainda para passar para vocês que queijo é esse. Por enquanto vendam como sendo um queijo artesanal, tá certo? Então ele vai dar essa textura, ok? Vai a alcachofra, vai a flor da Nós alcachofra. estamos vendo aqui o cardápio, tá? A flor da alcachofra, o risoto dentro da flor, tá certo? Esse prato aí é um prato que a gente acha que vai vender bastante porque é muito bonito, tá? Não sei se todo mundo já conhece a flor de alcachofra, é bem grande, bem vistoso. E o cliente, ele pode comer, tem muito cliente que não sabe, viu?
Isso daí não sei se é ético falar, o senhor pode comer, não sei. Se pode. Não, mas porque tem gente que não sabe. Vai puxando isso, vai puxando. Vai puxando e vai É que nem a torando. Lulinha, tem Sempre cliente vai que não levar um passa pratinho, o pão Vamos no pedir, queijo. Edgar, lembra A pro gente Renato de pedir Vitória Regia. a toalhinha pra gente fazer aquele serviço. tá? Igual o Vongole, fica elegante, sei. entendeu? Toalhinha, nossa, tem muito tempo que a gente não tem a toalhinha Oxe, quente, viu? Mas É japonês, mas tem lavanda. Lavanda. Lavanda, tá? Vamos pedir. A lavanda é uma toalhinha que vem Aqui desidratada, a gente joga água já teve, quente já. pra Tem, pessoa mas que vai teve pegar só- coisa com a mão. Só nos 2 primeiros, acho que nem no primeiro mês Então de, nós vamos de abertura pedir. da casa só. Falar com o Renato aqui Já agora. teve, Gabriel. Espera aí que tá acabando, Não, eu lembro Renato. dela. Tá. Renato, vamos pedir lavanda. Aquela toalhinha japonesa que vem desidratada, eu sei que a gente tudo tem, tá? Uma caixinha, a gente já teve aqui também, você deve saber o que é, tá bom? Que a gente vai entrar com risoto de alcachofra, é bom ter. Então beleza, risoto de alcachofra, dúvidas? Vamos lá, vamos pra cima. Segue. Tem que ser caro, hein? Vamos colocar mais Polpeta. receita. Polpeta continua a mesma coisa, tá bom? Então é isso. Corte nobre do contrafilé. A gente está trabalhando com um bife de chorizo, tá? Que é aquele bife alto. É um Chouriço. contrafilé, gente. Chouriço? É um contrafilé, tá bom? Ok? O chouriço é o contrafilé argentino, certo? Uma carnezinha. Vendam como contrafilé, tá bom? Nossa, Que é mais show. pro brasileiro. Certo. E essa salada? Corte nobre do contrafilé é aquele corte grande de contrafilé de 350 a 380 gramas. Então esse prato é um prato para você vender para pessoas, que pode ser homem ou mulher, que comam bastante, tá bom? Esses dias você acredita que eu vendi essa carne de 300 gramas e a criança comeu toda? Então, por isso que eu tô falando, ele pediu o ponto da casa, ele comeu, maravilhoso. Entendeu? Então tem muita criança que come mal passado. Quando precisar do ponto, aí vocês mencionam, tá? Lá, tá? Ponto mais, ponto menos, bem passado. Ok? Certo. Que é punks? Ragu de Na cogumelos. verdade, Isso achei daí. que é punks. Vou chegar lá, gente. Ah, desculpa. Vocês são mais ansiosos que eu, velho. Ragu de cogumelos. O que é um ragu? São pedaços pequenos de alguma coisa em algum molho, né? Basicamente é isso. Falou Então, muito. um ragu de cogumelo são cogumelos picados que a gente vai manipular ele, vai refogar ele e vai entrar com molho junto. Então, esse ragu, o que vai nele? Mix de cogumelos, que é o Paris, shiitake, shimeji, vai shoyu também. Paris. Aqui de Médio e Paris. Aí já, a gente já é os tradicionais. Aí vai glace, que é o nosso molho de carne, tá bom? Hã? Vai tomate no meio do sofrito, né? Que a gente chama, que é o mirepoix, que é feito para puxar esse cogumelo. Então vai tomate sim. E vai tomate na finalização, cortadinho. Então aí nós temos cogumelos refogados, shoyu, glace, isso tudo compõe o molho, tá? Vai pimenta também, é importante mencionar. Qual é a pimenta? Preta. Ok? Aí visualizem um corte do contrafilé, esse raguzinho de cogumelo ao lado. A gente vai ter também a cambuci assada, certo? O que é cambuci? pimenta, né? É uma pimenta de cheiro, uma pimenta grande que vai ser assada, tá certo? Ela vai no prato inteira. Pode pedir sem pimenta? Pode pedir sem pimenta, tá? É uma Repete pimenta o nome de cheiro. Da pimenta, por favor. Cambuci, que ela parece um disco voador. Oi? Tem alguma coisa dentro dela? Da cambuci? Não, ela é só assada, queimadinha, tá? Nossa, isso deve ser bom. Ela vai como guarnição. Salada punks. O que é punk? São plantas alimentícias não convencionais. Então tudo aquilo que não é usual na cozinha. São folhinhas que geralmente dá no canteirinho da horta de casa. São folhinhas que a gente não consome com tanta frequência como a gente consome um alface, um manjericão, entendeu? São folhinhas mais desconhecidas do público. Punk é muito relativo, porque alguém conhece caruru? Eu nunca ouvi falar. Caruru é muito comum lá no Nordeste. Então, para eles, talvez não seja um punk. Para mim é, porque eu sou do Sudeste. Eu não costumo comer caruru. Então, são plantas que a gente não costuma ver
São plantas diferenciadas, Plantas tá certo? Certo. É difícil essa denominação, explicar o que é punk, mas você pode comentar com o cliente que são plantas que não são convencionais, né? Que não são São plantas Mas que usuais, que São plantas que na inflação a gente usa. Vai ser sempre as mesmas? sempre é um mix que já é pronto de uma empresa que fornece pra gente, Você sabe qual é? tá? Eu preciso pegar na definição, tá? Eu sei que vem beldroega, eu sei que vem amaranto, que é uma folhinha roxa, eu sei que vem uns baby alfaces, uns negocinhos assim, tá? Nesse sentido, tá bom? Beleza. Mas coloque aí um grande interrogação que eu já passo pra vocês qual é a Beldroega, composição da amaranto. Punks amanhã, tá bom? Tá bom. Amanhã eu não tô aqui, fala aí. Beldroega, amaranto. Você tá gravando um vídeo aqui de 1h18. Manda pra mim, por favor, a composição das folhas que vão na Punks, por gentileza, pra eu passar aqui pros garçons. Ó, tá quase no Obrigado. tempo do filme dos Vingadores. Então, exatamente, isso aqui é um filme. Duvido que tem como acelerar depois. Então, Punks, além disso, vai uma farofinha de cogumelo. Esta farofinha é feita com cogumelo e farinha panko, para dar uma crocância, tá? Então, este bife vai com essa farofinha de cogumelo, tá bom? Então, vamos seguir pro polvo. Dúvidas no contrafilé? Não, Polvo cozido em baixa temperatura, ele é cozido a 80 graus durante 4 horas, então ele tem aquela textura bem macia, tá? E depois ele 78. forma aquela crostinha, que ele é finalizado no vulcano, tá certo? A gente vai servir ele com um risone, que todo mundo já conhece, que o risone tem o nome de risone porque ele imita um arroz. Risone é arroz italiano, né? Não, arroz italiano é risoto, né, Rafa? Tá, vai. Risone é o nome da massa, tá? Certo. Ela imita um arroz. Então, ele vai ser servido um risone cremosinho para lembrar uma paella, tá? O que é uma paella? Eu já servi aqui, vocês devem lembrar, Minha avó no soteio. né? Ela vai açafrão, vai pimentões coloridos, ela vai caldo de crustáceos, ela vai açafrão, já falei? já. É isso, tá bom? Açafrão, caldo de crustáceos, açafrão, caldo de crustáceos. Crustáceos também. Cruz. Cruz É da isso. Estácio. A gente vai finalizar esse risone para dar cremosidade com um aioli, que é o aioli de açafrão. Lembra do risone? Ia um aioli de leite, né? Base leite e alho assado. A gente vai fazer esse aioli de leite, que é uma maionese, que é uma emulsão, são nomes diferentes. Base leite, óleo, alho assado e limão Mas o. Cadê? e açafrão, ok? Ele é totalmente sem lactose? Não. Isso daqui é uma coisa que eu não sei porquê. Isso aqui é a ideia do Marcelo, tá? Tá até gravando um vídeo aqui. Sempre que ele monta esse cardápio, ele coloca outros itens que tem lactose. Então não faz sentido a gente vender como sem lactose. O calor tá suando aqui do lado. Oi? Por quê? Não faz sentido vender como sem lactose porque tem lactose no prato, que vai o aioli, entendeu? Tá bom? Ok. E vai manteiga no polvo, entendeu? A não ser que ele amanhã aqui mude, mas a princípio a gente não vai vender esse Pô, é prato bom. como sem Então a gente pode lactose. falar que ele foi impresso errado. Não. Porque sem- O molho sem é sem lactose. lactose. O molho, O só o molho molho. é sem lactose. Esse molho de limão é tipo uma maionese mais alongada. É o povo de... Base de ovo cozido, limão e óleo. Certo? Ovo cozido. É um molho sem lactose, não vai leite. Mas na composição molho, do na composição do prato, prato, do risone, etc., vai, olha, ficou confuso essa parte aí. Entendeu? Não, Então não você liga. vai oferecer esse prato para um cliente que é alérgico à lactose? Não, ele vai ver se sem lactose bem grande aqui vai gerar uma dúvida bem grande nele. Mas vocês informam então É que é só o molho o cara que é sem que lactose. exatamente, entendeu? Se o cara quiser só o polvo. Aí se ele quiser só o polvo com Traz só as salada. pernas. Hã? Aí qualquer coisa faz o polvo com saladas pra ele, se ele quiser. Dá pra mas fazer é gostoso. sempre com Autorização do chefe. tem que pedir pra mudar a guarnição, pede pra mudar. Ó, por exemplo aqui, o polpetone.
continua a mesma coisa, se a pessoa quiser sem a massa e pedir a saladinha, pode ir, isso aí né? é automático. Beleza. Mas o polpetone é recheado de queijo, tá? Se Ah, for não, sim. pelo assunto lactose, tá? Não. Tá. Costela Angus na brasa. Podemos seguir aqui? Vai um picles de cebola, tá? Que dá uma acidez no prato. Esse picles vai ser um picles, né? Que é o quê? Um legume fermentado, tá bom? Ele é ácido, tá certo? Então uma cebola roxa ácida. Essa cebola vai guarnecer o prato, vai na finalização, tá bom? Costela de Angus braseada. Essa costela aí é uma costela de novilho, tá? Uma costela pequena. Ela vai pesar em média. Ela é com osso. Ela vai com osso no prato. Tem muito cliente que vai pedir para levar o osso para levar para os cachorros e tal. Que tem gente que pede isso. E ela vai com osso. A porção dela tá girando em torno de 300 a 350 gramas, tá? De carne, tá bom? Então essa costela, ela é para uma pessoa, é um prato bem servido, tá bom? Ela é cozida, marinada e cozida a longas horas, 11 horas para ser preciso. O contrafilé, quantas gramas? 350 a 380 gramas. Uhum. Gente, pesos, é importante a gente falar que é peso da proteína crua, tá? Então 300, 350 gramas da costela, ela crua. Depois que ela sofre cocção, ela encolhe, Sim, né? ela fica menor. Fica isso pro cliente, tá bom? Aligô, todo mundo sabe o que é um aligô? Aligô é um purê feito à base de queijo. Tradicionalmente ele é feito com batata. Aqui a gente não vai usar batata, a gente vai usar mandioca, tá certo? Então é um purê bem cremoso e liguento, chega a ser liguento, tá? Porque ele vai muito queijo, tá bom? Então esse purê é uma Aligote delícia. purê. Hã? Aligote purê. É um purê com queijo, tá bom? Bem liso. E a gente vai utilizar os queijos mandala e o capim canastra. O capim canastra, aquele queijo lá, é um queijo Minas, que vem da Serra da Canastra, tá? Ele é aquele que a gente tinha no mistinho, tá bom? Ele é curado 6 meses e tal e saiu coisa. esses lanches daqui, né? Nossa. Hã? Saiu os lanches daqui. Saiu os lanches, tá? Não temos mais lanches. Glória a Deus. Picles de cebolinha no tucupi, tá bom? Então essa cebolinha no tucupi é aquela que a gente usava lá no Eu não tava aqui. Capelete, exatamente. Tá Saiu bom? também? É uma cebolinha cozida Deixa eu te falar que eu peguei um cliente esses dias tucupi. e ele falou, mas não tem um salgado aqui, não tem uma fritura aqui. E tem a fritura, gente, bolinho de bacalhau aqui, meu. Não, não mas vende, ele, não? ele não queria ir, ele não queria Tem o isso. polpetone, que é frito. Ele queria salgado, coisa pesada. ele queria... Ah, ele queria sei lá, uma lula dorê, né? Um negócio assim. Precisa ver o estoque da cebolinha, tá? Que ela vai Na continuar. verdade, eu que podia Viu, ficar uma Mari, Joel? né? O estoque da Pô, cebolinha. só pra que você ela ter vai ideia, continuar. ele queria que a gente fosse comprar E aí, um no lanche lugar do caldo dele do pato, lá a gente vai utilizar no tucupi puro, McDonald's, cara. tá bom? Que fica lá em cima. Então é uma parte de tucupi, caldo de legumes. Não, só tucupi, manteiga, sal e a cebolinha. Vácuo, cozinha, tá? Aí eu passo depois isso pro... 500 horas vezes 5 reais que ele paga? Certo, então é isso. aí. Tem também a farofa de migas de milho, que é o flocão de milho, que é um flocão artesanal que vem de uma empresa do interior de São Paulo, Cão de milho. tá bom? Sucrilhos, moço. E aí essa farofa, gente, é muito importante falar que ela é uma farofa de milho, mas ela, a base dela é bacon, tá bom? Base bacon. Pra vender pra cara, né? Então, ela vai bacon, vai cebola, vai ervas, vai... Caralho, é 4. Tá bom? Compra, Vai bacon, tá? Então confia aí. fiquem de olho aí nos Vai no judeus Pra quem não come- alérgicos pra que quem não come bacon carne, e pra quem não come afins. carne, não peça a Tá costela, certo? Porque vai Então é bacon na isso, farofa. nós vamos vender bastante. Entra amanhã com a graça de Deus. Alguma dúvida? Almoço ou jantar, Ah, a gente? gente vai ver. A Almoço, dúvida é, meu a gente querido. tem direito a uma polpeta agora que a comida já deve ter acabado. O que acabou? Acabou? São 6 horas, eu duvido ainda ter comida pra gente. Deixa eu encerrar o vídeo aqui, ó. Ué, na Beijinho. cozinha tem 4 pessoas, gente. Ó, quem come Vamos mais tirar são uma foto vocês aqui, aí, todo quanta gente mundo. tem. Mas é a gente, olha só. Claro que é, olha quanta gente tem. Olha aí, ó. Olha quanta gente tem aqui, quanta gente tem aí. Vamos, Entendeu? Vamos comer que eu tô com fome. É isso, Edgar, certo? Então tá bom. Vamos mandar o Thiago.